Uma menina pobre apontou para o cartaz da esposa desaparecida de um milionário e disse: "Ela mora na minha casa." Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de mistério e amor que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O sol de dezembro castigava implacavelmente as ruas asfaltadas da cidade Tiradentes, criando ondas de calor que distorciam a paisão da periferia leste de São Paulo. Raíssa caminhava apressada pela Avenida dos Metalúrgicos, segurando firme a mão suada da filha Isabela, de 8 anos, que arrastava os pés no chão quente. As duas voltavam do supermercado com uma sacola meio vazia. O dinheiro da semana havia rendido apenas o essencial: arroz, feijão, óleo e um pacote de macarrão. "Mãe, tô com sede", reclamou Isabela, puxando o vestidinho rosa desbotado que grudava no corpinho magro pelo suor. "Já chegamos em casa, filha. Tem água gelada na geladeira", respondeu Raíssa, ajustando a bolsa no ombro e tentando manter o ritmo acelerado. Aos 42 anos, ela carregava no rosto as marcas de quem conhecia intimamente a luta diária pela sobrevivência. Suas mãos calejadas contavam a história de anos esfregando pisos, passando roupas e limpando casas da classe média alta paulistana. Foi então que Isabela parou bruscamente diante de um poste, quase derrubando a mãe. Seus olhinhos castanhos se arregalaram como pratos, fixos em algo colado no concreto descascado. "Mãe! Mãe, olha!" gritou a menina, apontando com o dedinho para um cartaz amarelado. "É a tia Ana!" Raíssa sentiu o sangue gelar nas veias. Ali, estampado em papel brilhante, contrastando com a precariedade do poste, estava o rosto de Ana, a mulher misteriosa que havia acolhido em casa 3 meses atrás. A foto mostrava uma versão mais polida dela. Cabelos loiros impecáveis, maquiagem profissional, joias discretas, mas caras. Acima da imagem, em letras garrafais vermelhas, "Desaparecida". Abaixo, informações que fizeram o coração de Raíssa disparar. Helena Monteiro Santos, 38 anos, esposa do empresário Roberto Santos, desapareceu em 15 de setembro, recompensa R$100 mil. "Tia Ana se chama Helena?" perguntou Isabela, inclinando a cabecinha confusa. "E por que estão procurando ela? Ela tá em casa fazendo brigadeiro pra gente." Raíssa puxou a filha pelo braço, mais brusca do que pretendia. "Vamos embora, Isa. Agora." "Mas, mãe, o moço ali tá olhando pro cartaz também", insistiu a menina, apontando para um homem de terno que fotografava o papel com o celular. O estranho era alto, magro, tinha por volta de 50 anos e usava óculos escuros caros que contrastavam com o ambiente. Quando percebeu que estava sendo observado, guardou rapidamente o telefone e se afastou em direção a um Civic preto estacionado na esquina. Raíssa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Pegou Isabela no colo, ignorando os protestos da menina, que já se considerava grande demais para isso, e praticamente correu pelas 3 quadras que separavam o poste de sua casa. O apartamento de 2 cômodos no térreo de um prédio popular nunca lhe pareceu tão distante. A chave tremeu em suas mãos quando finalmente chegou à porta azul descascada com o número 103 pintado à mão. O cheiro familiar de café e detergente a recebeu, junto com a voz melodiosa que cantarolava uma música no rádio da cozinha. "Ana!" chamou Raíssa, tentando controlar o tremor na voz. "Ana, preciso falar com você!" A mulher apareceu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato florido. Helena Monteiro Santos. Agora Raíssa sabia seu verdadeiro nome. Aos 38 anos, mantinha uma beleza natural, mesmo vestindo uma camiseta velha de Raíssa e uma bermuda desbotada. Seus cabelos loiros, agora mais escuros na raiz e sem os cuidados de um salão caro, estavam presos em um coque simples. Mas eram os olhos verdes que mais chamavam a atenção.
expressivos e inteligentes, embora frequentemente nublados por uma névoa de confusão e medo. "Oi, rei! Oi, princesa!" sorriu para Isabela, que correu para abraçá-la. "Como foi a compra? Consegui terminar de organizar o armário da cozinha e..." "Ana!" Raíssa a interrompeu, colocando a sacola no chão com força. "Seu nome é Helena." O sorriso de Ana se desfez lentamente. Ela soltou Isabela e se apoiou no batente da porta, como se as pernas fossem ceder. Eu não entendo", murmurou, levando a mão à testa. "Por que você está dizendo isso?" "Porque eu vi um cartaz com sua foto. Você não é Ana, você é Helena Monteiro Santos, esposa de um empresário chamado Roberto Santos, e tem uma recompensa de R$ 100.000 por informações sobre você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhava confusa de uma mulher para a outra, sentindo a tensão no ar, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Ana, Helena, se deixou escorregar pela parede até sentar no chão frio do corredor. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela tentava processar a informação. "Roberto", sussurrou, e pela primeira vez em 3 meses, uma fagulha de reconhecimento brilhou em seus olhos. "Roberto Santos, eu conheço esse nome." Raíssa se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos geladas. "Ana, Helena, como quer que você se chame, precisa me contar a verdade. Por que você apareceu ferida no nosso bairro? Por que não consegue lembrar de nada?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Fragmentos de memórias dolorosas começavam a se formar em sua mente como cacos de vidro, cortando a névoa do esquecimento. "Eu estava correndo", murmurou, fechando os olhos com força. "Estava chovendo muito, tinha sangue na minha cabeça, e medo, muito medo." "Medo de quê? De quem?" "Não sei, ou melhor, não quero saber." Helena abriu os olhos, agora brilhando com uma determinação assustadora. "Raíssa, seja lá quem eu era antes, não quero voltar. Aquela vida, sinto que era uma prisão." Isabela se aproximou timidamente e pegou a mão de Helena. "Tia Ana, você vai embora? Você não pode ir embora. A gente é família agora." Helena olhou para a menina, depois para Raíssa, e uma decisão se formou em seu rosto. "Não, princesa. Eu não vou a lugar nenhum. Esta é minha casa agora. Vocês são minha família." Mas Raíssa sabia que a tranquilidade dos últimos 3 meses havia chegado ao fim. Lá fora, homens de terno fotografavam cartazes, e em algum lugar da cidade, um empresário chamado Roberto Santos estava procurando sua esposa desaparecida. A tempestade que estava por vir seria muito maior do que as chuvas de setembro que trouxeram Helena até elas. A madrugada chegou sem que nenhuma das 3 mulheres conseguisse dormir direito. Raíssa permaneceu acordada na sala, sentada no sofá desgastado, observando pela janela pequena qualquer movimento suspeito na rua. Helena havia se trancado no banheiro por mais de 1 hora, tentando forçar as lembranças que insistiam em vir aos pedaços, como um quebra-cabeças com metade das peças perdidas. Isabela, mesmo sem entender completamente a gravidade da situação, sentia a tensão no ar e se revirava na cama que dividia com a mãe. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pelas cortinas baratas, Helena finalmente saiu do banheiro com os olhos vermelhos e inchados. Encontrou Raíssa ainda na sala, segurando uma xícara de café frio entre as mãos. "Conseguiu dormir?" perguntou Raíssa, sem tirar os olhos da janela. "Não." Helena se sentou ao lado dela, puxando as pernas para o peito. "Mas consegui lembrar de algumas coisas. Fragmentos, na verdade." Raíssa finalmente a encarou. "Conta para mim." Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas e turvas. "Lembro de uma casa grande, muito grande,
com jardins imensos e uma piscina que parecia um lago. Lembro de empregadas, muitas empregadas, e de um homem. Roberto? Sim, Roberto, cabelos grisalhos, sempre de terno. Ele gritava muito. Não comigo, nunca comigo diretamente, mas ao telefone. Sempre ao telefone, falando de negócios, de dinheiro, de pessoas que não entendiam como as coisas funcionavam. Raissa sentiu um nó no estômago. Conhecia bem homens como esse. Os patrões que nunca a enxergavam como gente, apenas como uma ferramenta descartável. E você, como era sua vida lá? Helena fechou os olhos, forçando as memórias. Eu tinha tudo. Roupas caras, joias, carros, mas... Ela pausou, a voz embargada. Mas eu me sentia vazia, como se fosse apenas uma boneca em uma vitrine. Bonita, bem vestida, mas sem vida própria. Você trabalhava? Não sei, acho que não. Lembro de almoços sociais, inaugurações, eventos beneficentes. Sempre ao lado dele, sempre sorrindo, sempre calada. As lágrimas voltaram a escorrer. Raissa, eu não quero ser aquela pessoa de novo. Aqui, com vocês, pela primeira vez em não sei quanto tempo eu me sinto real. O choro de Isabela no quarto interrompeu a conversa. As duas mulheres se levantaram rapidamente, mas era apenas um pesadelo. A menina logo se acalmou nos braços da mãe e voltou a dormir. Ela não pode se envolver nisso, sussurrou Raissa, acariciando os cabelos da filha. Se esse Roberto é... Quem eu acho que é? Se tem dinheiro suficiente para oferecer 100 mil de recompensa, ele tem poder. E homens poderosos podem ser perigosos quando não conseguem o que querem. Então, o que fazemos? Raissa olhou pela janela novamente. O movimento na rua começava cedo na periferia. Trabalhadores indo para o primeiro ônibus, crianças correndo para a escola, vendedores ambulantes preparando suas barracas. Vida normal, cotidiana, que agora parecia ameaçada. Primeiro, você vai continuar sendo Ana, pelo menos aqui no bairro. Segundo, vamos descobrir mais sobre esse Roberto Santos. E terceiro... Ela hesitou. Terceiro, o quê? Talvez seja a hora de você lembrar por que estava correndo naquela noite. Mais tarde, naquela manhã, enquanto Isabela estava na escola, Raissa deixou Helena em casa e foi até a lan house da Dona Conceição, 2 ruas abaixo. A proprietária, uma senhora de 65 anos que conhecia todos os segredos do bairro, estava organizando as contas quando Raissa entrou. Oi, filha! Que cedo você por aqui! Precisa do computador? Preciso, Dona Conceição, e também da sua discrição. A mulher levantou uma sobrancelha. Agora me interessou. Senta aí que vou fazer um café. Minutos depois, com uma xícara fumegante nas mãos, Raissa contou a situação para Dona Conceição, que ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em desaprovação. Menina, você meteu os pés pelas mãos, disse finalmente. Roberto Santos? Eu conheço esse nome. Meu genro trabalha na construção civil. E esse homem é dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Dizem que ele tem conexões com políticos, juízes, gente que pode fazer uma pessoa desaparecer sem deixar rastro. Por isso mesmo preciso saber mais sobre ele. Raissa ligou o computador. Se a Helena está fugindo dele, tem um motivo. A pesquisa no Google revelou um império empresarial impressionante. Roberto Santos, de 52 anos, CEO da Santos em Associados Incorporações, especializada em revitalização urbana, um eufemismo elegante para gentrificação. Sua empresa havia sido responsável pela transformação de vários bairros centrais de São Paulo, expulsando famílias pobres e construindo complexos residenciais para a elite. Olha só isso, murmurou Raissa, clicando em uma notícia de 6 meses atrás. Investigação do Ministério Público sobre irregularidades em desapropriações.
Famílias alegam que foram forçadas a vender suas casas por valores abaixo do mercado. Dona Conceição se inclinou para ver a tela. E olha a foto dele aqui, cara de quem não conhece palavra não. A foto mostrava Roberto Santos em uma coletiva de imprensa, negando qualquer irregularidade. Terno impecável, postura altiva, olhos frios como gelo. Ao lado dele, uma mulher loira e elegante, Helena. Nossa menina estava bem ao lado dele quando essa investigação veio à tona, observou Dona Conceição. Será que ela sabia de alguma coisa? Raíssa continuou pesquisando. Encontrou páginas sociais mostrando o casal em eventos beneficentes, inaugurações, jantares políticos. Em todas as fotos, Helena sorria educadamente, mas Raíssa notou algo que provavelmente ninguém mais perceberia. Os olhos dela nunca sorriam junto com a boca. Dona Conceição, a senhora pode me fazer um favor? Depende do favor, filha. Pode ficar de olho na rua hoje. Se aparecer alguém diferente, estranho, me avisa no celular. A senhora pegou o telefone de Raíssa e salvou o número. Pode deixar, mas Raíssa, você tem certeza do que está fazendo? Proteger essa moça é uma coisa, mas enfrentar um homem como esse, eu não vou enfrentá-lo. Raíssa desligou o computador. Só quero proteger minha filha e uma mulher que considera a gente família. Isso não é crime. Não, não é crime, mas às vezes fazer o que é certo pode ser muito perigoso. Raíssa sabia que Dona Conceição estava certa, mas enquanto caminhava de volta para casa, pensava na Helena que conhecera nos últimos 3 meses. A mulher que acordava cedo para ajudar Isabela com a lição de casa, que dividia o último biscoito do pacote, que chorava de emoção assistindo novela. Essa Helena era real, era família, e família se protege, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Chegando em casa, encontrou Helena na cozinha preparando o almoço com os ingredientes simples que tinham. Ela cantarolava baixinho, os cabelos presos com um elástico comum, os pés descalços no chão gelado. Nada da mulher glamourosa dos jornais. Conseguiu descobrir alguma coisa? Perguntou Helena, sem se virar. Consegui. E não gostei nada do que vi. Helena parou de mexer o feijão e se virou lentamente. Tão ruim assim? Pior do que imaginávamos. A tarde caiu pesada sobre a cidade de Tiradentes, carregada de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Helena estava sentada na pequena varanda do apartamento, observando as crianças brincarem no pátio interno do conjunto habitacional, quando a memória a atingiu como um soco no estômago. Helena, você não entende nada de negócios. Deixa isso para os homens. A voz de Roberto ecoou em sua mente, com tanta clareza que ela levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Era uma lembrança específica, recente. Eles estavam no escritório dele, em casa, cercados de papéis e plantas arquitetônicas. Ela tinha feito uma pergunta, algo sobre as famílias que seriam removidas de um terreno. E ele a havia calado com aquele tom condescendente que conhecia tão bem. Ana, você está bem? Isabela apareceu na varanda, voltando da escola com a mochila escolar nas costas e o uniforme sujo de terra. Tô sim, princesa. Como foi na escola? A tia Márcia perguntou se você era nossa. Parenta de verdade. Falei que você era nossa família do coração. Helena sentiu um aperto no peito. E o que mais a tia Márcia falou? Nada demais. Só que apareceu um homem lá na escola hoje, perguntando sobre mulheres novas que moravam no bairro. Ela mandou ele procurar a diretora. O sangue de Helena gelou. Que tipo de homem, Isa? De terno, meio velho, tinha um carro preto na porta da escola. Helena se levantou rapidamente, pegou Isabela pela mão e entrou no apartamento. Raíssa estava chegando do trabalho, ainda vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza, os cabelos presos em um coque apertado que deixava seu rosto cansado à mostra. Ray, preciso falar com você, agora.
Raíssa percebeu imediatamente a urgência no tom de Helena. Isa, vai tomar banho e começar a lição de casa. Já volto para te ajudar. Quando a menina desapareceu no banheiro, Helena contou sobre a memória que havia retornado e sobre o homem na escola. Ele está se aproximando, murmurou Raíssa, tirando o uniforme e vestindo uma camiseta velha. Não sei como, mas ele descobriu que você está por aqui. Ray, eu lembrei de mais uma coisa hoje. No escritório do Roberto havia documentos, plantas de um projeto na Zona Leste. Aqui perto, na verdade, ele estava planejando demolir um conjunto habitacional para construir um shopping center. Que conjunto? Não lembro o nome, mas... Helena pausou, forçando a memória. Lembro de ter visto fotos, prédios baixos, pintados de cores diferentes, verde, azul, amarelo. Raíssa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Helena, você está descrevendo aqui nosso conjunto, o Residencial Esperança. As duas mulheres se entreolharam em silêncio, o peso da revelação caindo sobre elas como uma pedra. Por isso você apareceu justamente aqui, sussurrou Raíssa. Não foi coincidência. Você conhecia este lugar. Mas eu não entendo. Por que eu estaria fugindo? Se eu era esposa dele, por que não concordaria com os negócios? Raíssa se sentou na cadeira de plástico da cozinha, passando as mãos pelos cabelos. Helena, você precisa tentar lembrar o que aconteceu naquela noite. O que te fez correr. Helena fechou os olhos, tentando mergulhar nas águas turvas de sua memória fragmentada. Imagens começaram a se formar, ainda confusas, mas mais nítidas. Ela estava no escritório de Roberto, tarde da noite. Ele havia saído para uma reunião e esquecido alguns documentos abertos sobre a mesa. Curiosa, ela se aproximou para olhar. Plantas arquitetônicas, fotos aéreas e algo que a fez gelar. Uma lista com nomes e endereços. Famílias que deveriam ser relocadas. Ao lado de alguns nomes, anotações assustadoras. Resistente. Ação judicial necessária. Idoso. Pressão psicológica. Mãe solteira. Oferecer quantia irrisória. Eu vi a lista. Helena abriu os olhos subitamente. Uma lista com nomes de famílias. Eles não iam apenas desapropriar. Eles iam manipular, pressionar, usar métodos sujos para forçar as pessoas a vender. Que tipo de métodos? Corte de água, problemas na rede elétrica, ameaças veladas, tudo para fazer as famílias desistirem e aceitarem qualquer valor. Helena se levantou caminhando nervosamente pela pequena sala. E eu tirei fotos dos documentos. Raíssa arregalou os olhos. Você tem evidências? Tinha. Guardei tudo em um pendrive que escondi no meu quarto, mas Roberto descobriu. A memória continuava voltando, mais clara agora. Helena se lembrava de Roberto chegando em casa naquela noite, mais cedo que o esperado. Encontrou-a ainda no escritório, tentando colocar os papéis de volta no lugar. O que você está fazendo aqui, Helena? Eu só estava mexendo nas minhas coisas. De novo. A discussão escalou rapidamente. Roberto descobriu sobre as fotos, sobre o pendrive. Sua fúria foi além de qualquer coisa que Helena já havia presenciado. Você não entende a importância do que eu faço, quantos empregos eu gero, quanto dinheiro eu movimento nesta cidade. Às custas de famílias pobres, Roberto, essas pessoas não têm para onde ir. E desde quando isso é problema nosso? Foi quando Helena compreendeu verdadeiramente com quem estava casada há 15 anos. Não apenas um empresário ambicioso, mas um homem capaz de destruir vidas sem sentir remorso. E então? Perguntou Raíssa, prendendo a respiração. Eu disse que ia denunciar tudo, que ia procurar o Ministério Público, a imprensa, qualquer um que quisesse ouvir. Helena se sentou novamente, as pernas tremendo. Foi quando ele me bateu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho de Isabela cantarolando no banho. Não foi a primeira vez?
Perguntou Raíssa suavemente. Não, mas foi a primeira vez que eu revisei. Empurrei ele, peguei as chaves do carro e saí correndo. Estava chovendo muito. Eu dirigia desesperada, sem direção. Só queria fugir. E o acidente? Não foi acidente. Eu estava sendo perseguida. Uma caminhonete preta tentando me tirar da estrada. Perdi o controle na curva da Avenida Hageb Shofi. Bati a cabeça no volante, saí do carro machucada e corri. Corri até não aguentar mais. Foi quando tudo se encaixou na mente de Raíssa. Helena havia aparecido na madrugada de 16 de setembro, 3 quadras daqui, com um ferimento na testa e as roupas encharcadas. Ela e Isabela voltavam da casa da irmã de Raíssa quando a encontraram desmaiada debaixo de uma marquise. "O pendrive", disse Raíssa. "Onde você escondeu?" "Na base de um vaso de planta no meu quarto, uma samambaia que eu mesmo cuidava. Helena, se essas evidências ainda estão lá, elas podem derrubar o Roberto. Podem salvar não apenas o nosso conjunto, mas todas as outras famílias que estão na mira dele." Raíssa olhou para a janela, onde a chuva finalmente começava a cair. "Mas primeiro, temos que sobreviver tempo suficiente para usar essas evidências." Do banheiro, Isabela gritou: "Mãe, a água está saindo gelada." As duas mulheres se entreolharam. Na periferia, era comum a água esquentar devagar. Mas depois do que Helena havia acabado de revelar, nenhuma coincidência parecia mais inocente. A guerra havia começado, e elas nem sequer sabiam ainda quantos inimigos estavam enfrentando. A chuva transformou-se em temporal durante a madrugada, e com ela chegaram os primeiros sinais de que a vida pacífica das últimas semanas estava chegando ao fim. Raíssa despertou com o barulho de carros passando devagar pela rua. Algo incomum no residencial Esperança, onde o movimento noturno era praticamente inexistente. Levantou-se silenciosamente, tentando não acordar Isabela, e foi até a janela da sala. Através das cortinas, conseguiu distinguir um sedã escuro estacionado do outro lado da rua, com 2 homens no banco da frente. Um deles falava ao telefone enquanto o outro observava atentamente os prédios. "Helena", sussurrou, tocando o ombro da mulher que dormia no sofá. "Acorda. Temos companhia." Helena despertou instantaneamente, como se seu corpo estivesse condicionado a reagir ao perigo. Juntou-se a Raíssa na janela e sentiu o estômago se revirar ao ver os homens. "Eu conheço-o do telefone", murmurou, a voz trêmula. "É o Cardoso, braço direito do Roberto. Ex-policial militar, virou segurança particular. O que ele faz? O que Roberto mandar. Intimidação, chantagem, coisas que um empresário respeitável não pode fazer pessoalmente." Raíssa fechou as cortinas e se afastou da janela. "Temos que sair daqui." "E ir para onde? Com uma criança?" "Minha irmã Carla mora na Vila Madalena. Apartamento pequeno, mas ela pode nos abrigar por alguns dias." Helena balançou a cabeça. "Ray, você não entende. O Roberto tem recursos ilimitados. Investigadores particulares, contatos na polícia, advogados especializados em fazer pessoas desaparecerem legalmente. Onde quer que a gente vá, ele vai encontrar. Então o que você sugere? Que eu entregue você para ele?" "Não. Sugiro que a gente recupere aquele pendrive." Race a encarou como se ela tivesse enlouquecido. "Você quer voltar para a casa dele?" "É a única maneira. Se conseguirmos as evidências, podemos negociar. Ou melhor, podemos acabar com ele." O plano era insano, mas Helena tinha razão sobre uma coisa: fugir sem um trunfo seria apenas adiar o inevitável. E com Roberto Santos usando seus recursos para achá-las, eventualmente não haveria para onde correr. "Mãe!" A voz sonolenta de Isabela veio do quarto. "Por que vocês estão conversando baixo?" "Já vamos, amor", respondeu Raíssa. "Só estamos planejando o que fazer hoje." Helena se aproximou de Raíssa, falando tão baixo que quase não era audível.
Preciso ir sozinha. Você fica com a Isabela. Vai para a casa da sua irmã. De jeito nenhum, não vou te deixar enfrentar isso sozinha. Ray, você tem uma filha. Eu não posso colocar ela em perigo por causa dos meus problemas. Seus problemas? Raíssa levantou levemente a voz. Depois se controlou. Helena, você salvou centenas de famílias ao tirar aquelas fotos, incluindo a nossa. Isso não é só seu problema. A discussão foi interrompida pelo telefone de Raíssa tocando. Era Dona Conceição. Filha, você precisa saber de uma coisa. Tem homens perguntando sobre você aqui na Lan House. Queriam saber sobre seu horário de trabalho, onde a Isabela estuda. Falei que não sabia de nada, mas eles estão oferecendo dinheiro para quem der informações. Raíssa sentiu o sangue gelar. Quanto dinheiro? R$ 500 para quem souber onde você mora. 1.000 para quem souber sobre mulheres novas que chegaram no bairro nos últimos meses. Obrigada por me avisar, Dona Conceição. E cuidado. Você também, filha. Esses homens, eles têm cara de quem não brinca em serviço. Raíssa desligou e se virou para Helena, que havia escutado toda a conversa. Eles sabem onde estamos. É questão de tempo até alguém aceitar o dinheiro. Por isso mesmo temos que agir rápido. Helena já estava vestindo a camiseta e a calça jeans emprestadas. Você leva a Isabela para sua irmã, eu vou atrás do pendrive. E como pretende entrar na casa? Helena sorriu tristemente. Ainda sou a esposa dele. Tecnicamente, ainda moro lá. 2 horas depois, enquanto Raíssa preparava uma mochila pequena com roupas para Isabela, Helena observava o movimento na rua através de uma fresta na cortina. Os homens no carro haviam se revezado, mas a vigilância continuava. Tia Ana, a gente vai viajar? Perguntou Isabela, animada com a perspectiva de sair da rotina. Você vai ficar uns dias com a tia Carla, explicou Raíssa, tentando manter a voz calma. Lembra da tia Carla? Ela tem aquele gato gordinho, o Garfield. E a tia Ana vem junto. Helena se ajoelhou na frente da menina, segurando suas mãozinhas pequenas. Isa, preciso resolver umas coisas primeiro, mas prometo que logo, logo estaremos juntas de novo. Você promete mesmo? Helena olhou nos olhinhos confiantes da criança e sentiu o coração se partir. Prometo. Era uma promessa que talvez não pudesse cumprir, mas naquele momento era tudo que podia oferecer. O plano era simples, mas arriscado. Raíssa sairia pela saída de emergência do prédio, que dava para o estacionamento dos fundos, e pegaria um Uber para a casa da irmã com Isabela. Meia hora depois, Helena sairia pela porta da frente, se deixaria ser vista pelos vigias e os conduziria para longe do bairro. E se der errado? Perguntou Raíssa, ajustando a mochila nas costas da filha. Se der errado, pelo menos vocês estarão seguras. Helena, Ray, você me deu 3 meses da sua vida. 3 meses de família, de amor verdadeiro. Pela primeira vez em 15 anos eu soube o que era ser realmente feliz. Agora é minha vez de proteger essa felicidade. As 2 mulheres se abraçaram, sabendo que talvez fosse a última vez. Se conseguir o pendrive, me liga do telefone da Dona Conceição. O número da Carla está na agenda do meu celular. Vou conseguir. Helena tentou soar mais confiante do que se sentia. Raíssa pegou Isabela pela mão e se dirigiu para a porta dos fundos. Vem, amor. Vamos ver o Garfield. Tchau, tia Ana, acenou Isabela. Não demora, tá? Não vou demorar, mentiu Helena, acenando de volta. Quando a porta se fechou, Helena ficou sozinha no apartamento pequeno que havia se tornado seu lar. Olhou ao redor, gravando cada detalhe. O sofá velho onde dormia, a mesa de plástico onde faziam as refeições juntas, a geladeira coberta de desenhos de Isabela. 20 minutos depois, ela abriu a porta da frente e saiu calmamente na direção do ponto de ônibus. Não olhou para trás,
mas sabia que estava sendo seguida. A verdadeira batalha estava apenas começando e, desta vez, ela lutaria com suas próprias armas. O trajeto de ônibus da cidade de Tiradentes até os Jardins durou quase 2 horas, tempo suficiente para Helena organizar os pensamentos e preparar-se para o confronto inevitável. A cada quilômetro que a levava para longe da periferia e em direção ao coração da elite paulistana, sentia-se dividida entre 2 versões de si mesma: a mulher simples e genuína que havia descoberto nos últimos 3 meses e a esposa de Roberto Santos, que precisava interpretar para conseguir o que queria. O sedã escuro a seguia discretamente, mantendo sempre 2 ou 3 carros de distância. Helena sabia que Cardoso estava apenas cumprindo ordens, segui-la até descobrir onde estava escondida, não necessariamente prendê-la. Roberto queria sua esposa de volta, mas queria mais ainda saber o que ela havia descoberto e com quem havia compartilhado essa informação. Desceu do ônibus na Avenida Paulista e caminhou calmamente em direção à Rua Augusta, entrando no primeiro shopping que encontrou. Nos banheiros do 13º andar, trancou-se em uma cabine e ligou para a única pessoa em quem ainda podia confiar. "Sandra, sou eu, Helena." "Meu Deus, Helena, onde você está? Roberto está louco procurando você. A cidade inteira sabe que você desapareceu." Sandra Oliveira havia sido sua melhor amiga na universidade e permanecera próxima mesmo depois do casamento. Uma das poucas pessoas que ousava questionar o comportamento controlador de Roberto. "Sandy, preciso da sua ajuda. E preciso que você não conte para ninguém que falei com você." "Helena, o que aconteceu?" "Roberto disse que você teve um colapso nervoso." "Mentira. Eu descobri coisas sobre os negócios dele, coisas que podem colocar centenas de famílias na rua. Preciso voltar para casa e pegar umas evidências." "Você tá maluca? Ele tem segurança 24 horas na casa e tem um investigador particular que..." "Eu sei, por isso preciso da sua ajuda. Lembra do código do portão da garagem?" "Lembro, mas Helena..." "Só preciso de 15 minutos dentro de casa. Você pode me dar uma carona e esperar na esquina?" Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Tá bem, mas Helena, promete que depois disso você vai me explicar tudo direitinho?" "Prometo." Combinaram de se encontrar em 1 hora no estacionamento do shopping. Helena saiu do banheiro e se dirigiu para uma loja de roupas, onde comprou com o pouco dinheiro que tinha uma blusa social e uma calça mais elegante. Precisava pelo menos tentar se parecer com a Helena Monteiro Santos, que os funcionários da casa conheciam. A mansão dos Santos ficava em uma rua tranquila dos Jardins, escondida atrás de muros altos e jardins impecáveis. Sandra parou o carro a 2 quadras de distância, as mãos tremendo no volante. "Helena, eu tô com muito medo. E se descobrirem que eu te ajudei?" "Não vão descobrir. Você vai ficar aqui com o celular na mão. Se eu não voltar em 15 minutos, você vai embora e esquece que me viu." "E se você for pega?" Helena tocou o ombro da amiga. "Sandy, há 15 anos eu vivo naquela casa como uma boneca. Bonita, bem vestida, mas sem voz própria. Nos últimos 3 meses, pela primeira vez na vida, eu soube o que era ter uma família de verdade. Pessoas que me amam pelo que eu sou, não pelo que eu represento. Vale a pena arriscar por isso." Sandra assentiu, ainda assustada, mas compreendendo a determinação da amiga. "Vai, mas cuidado." Helena caminhou calmamente pelas ruas familiares, passando por casas onde já havia estado em jantares e eventos sociais. Tudo parecia menor do que se lembrava, como se os 3 meses de ausência tivessem mudado sua perspectiva sobre aquele mundo de privilégios. O portão da garagem estava fechado, mas o código ainda funcionava. Helena entrou silenciosamente, observando os 3 carros de Roberto estacionados. O Mercedes preto, a BMW branca e a Range Rover que ele usava nos fins de semana.
Tudo exatamente como havia deixado. A porta de acesso à casa estava destrancada. Afinal, quem ousaria invadir a propriedade de Roberto Santos? Helena subiu as escadas de mármore em direção ao quarto principal, cada degrau ecoando suavemente no silêncio da tarde. O quarto do casal era exatamente como se lembrava, imenso, decorado com móveis caros e sem personalidade. A samambaia ainda estava no mesmo lugar, no canto próximo à janela. Helena se ajoelhou e escavou cuidadosamente a terra do vaso até encontrar o pequeno saquinho plástico onde havia escondido o pendrive. Ainda tão previsível, Helena. Ela se virou lentamente e encontrou Roberto Santos parado na porta do quarto, vestindo um terno cinza impecável, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Aos 52 anos, ele mantinha a postura autoritária de quem estava acostumado a ter todos os seus desejos atendidos imediatamente. Roberto, 3 meses. 3 meses eu procurei por você. Contratei os melhores investigadores, ofereci recompensas, mobilizei todos os meus contatos. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. E você estava onde? Em alguma favela da Zona Leste, brincando de ser pobre? Helena se levantou, escondendo o pendrive na palma da mão. Estava descobrindo quem eu realmente sou. Você é minha esposa. É Helena Monteiro Santos. Sua identidade está ligada à minha. Sua vida faz sentido através da minha. Não, eu sou muito mais do que isso. Roberto caminhou até ela e Helena pode ver a frieza calculista em seus olhos azuis. Onde estão as cópias dos documentos? Que documentos? Não me trate como idiota, Helena. Sei que você fotografou os arquivos do Projeto Esperança. Sei que você tentou me chantagear antes de fugir. Eu não tentei te chantagear. Tentei te fazer ver que o que você estava fazendo era errado. Roberto riu, um som sem humor. Errado? Eu gero milhares de empregos, movimento bilhões na economia desta cidade, transformo áreas degradadas em complexos modernos. Como isso pode ser errado? Às custas de famílias que moram há décadas nesses lugares. Às custas de comunidades inteiras que você destrói sem piscar. Necessidades do progresso, Helena. Sempre houve pessoas que precisam ser removidas para que o desenvolvimento aconteça. Helena olhou para o homem com quem havia sido casada por 15 anos e se perguntou como nunca havia percebido sua completa falta de empatia. As pessoas não são peças de xadrez que você move conforme sua conveniência, Roberto. Não? Então me explica como consegui mover você de volta para cá. O sorriso cruel nos lábios dele fez Helena compreender que havia caído em uma armadilha. O que você quer dizer? A sua nova família está muito preocupada com você neste momento. Especialmente a menininha. Isabela, não é? 8 anos, estuda na EMF, professor Antônio Carlos. O sangue de Helena gelou. Você não ousaria... Eu não preciso ousar nada, querida. Apenas preciso que você entenda que algumas escolhas têm consequências. E algumas consequências afetam pessoas inocentes. Helena sentiu as pernas tremerem. Roberto não estava apenas ameaçando-a, estava ameaçando Isabela. O que você quer? O pendrive. Todas as cópias que você fez. E sua palavra de que nunca mais vai interferir nos meus negócios. E em troca, sua nova família continua vivendo sua vidinha pacífica na periferia. A menininha continua indo à escola. E você... Ele se aproximou mais. Você volta para casa, para seu lugar. Helena olhou ao redor do quarto luxuoso que por tantos anos havia sido sua prisão. Depois pensou no apartamento pequeno e acolhedor onde havia descoberto o que era amor verdadeiro. Eu preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã ao meio-dia. E Helena... Ele se virou quando ela já estava saindo do quarto. Não me decepcione. De novo. Desta vez, as consequências não serão apenas para você.
Helena desceu as escadas com as pernas bambas, sabendo que havia subestimado a crueldade do homem que um dia prometeu amar e proteger. A guerra havia se tornado pessoal, e agora não estava lutando apenas por justiça. Estava lutando pela vida de uma criança inocente que a chamava de Tia Ana. Helena saiu da mansão com o pendrive queimando em sua mão, como se fosse um ferro em brasa. Cada passo em direção ao portão era acompanhado pelo eco das ameaças de Roberto, que reverberavam em sua mente como um disco arranhado. Sandra estava no carro, mordendo nervosamente as unhas quando Helena entrou no banco do passageiro. "E então, conseguiu o que queria?" perguntou Sandra, dando a partida imediatamente. "Consegui, mas as coisas ficaram mais complicadas do que eu imaginava." Durante o trajeto de volta ao centro da cidade, Helena contou à amiga sobre a ameaça velada de Roberto contra Isabela. Sandra ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. "Meu Deus, Helena, eu sempre soube que o Roberto era controlador, mas isso é psicopático." "Ele sempre foi assim, Sandy. Eu é que estava cega. Ou talvez preferisse não enxergar." "O que você vai fazer?" Helena olhou pela janela do carro, observando o contraste entre os prédios modernos do centro e as favelas que se espremiam entre eles. São Paulo era assim. Uma cidade que não conseguia esconder suas desigualdades, mesmo quando tentava. "Preciso conversar com alguém que entenda de leis, de direitos, porque se eu entregar esse pendrive para o Roberto, centenas de famílias vão perder suas casas. E se você não entregar, uma criança inocente pode pagar o preço." Sandra parou o carro em um semáforo e olhou diretamente para Helena. "Você sabe que não pode confiar na palavra dele, né? Mesmo que entregue tudo, nada garante que ele não vai fazer mal à menina, só para garantir seu silêncio permanente." Helena sabia que a amiga estava certa, mas a perspectiva de colocar Isabela em risco a apavorava mais do que qualquer ameaça pessoal. "Me deixa na rodoviária. Preciso voltar para lá." "Helena, isso é loucura. E se for uma armadilha?" "Já é uma armadilha, Sandy. A questão é como vou sair dela." O ônibus de volta à cidade Tiradentes estava lotado com trabalhadores voltando para casa após mais um dia extenuante. Helena se espremeu entre dois homens de uniforme de construção civil e uma senhora com sacolas de compras, tentando organizar os pensamentos enquanto a cidade desfilava pela janela. O pendrive estava escondido no sutiã, o único lugar onde tinha certeza de que ninguém procuraria. Dentro dele estavam não apenas as evidências contra Roberto, mas também a chance de dezenas de famílias manterem seus lares. Era uma responsabilidade pesada demais para uma pessoa só carregar. Desceu do ônibus 3 pontos antes do seu destino e caminhou pelas ruas já familiares do bairro. Cada esquina, cada estabelecimento comercial havia se tornado parte de sua nova vida. A padaria do seu Joaquim, onde comprava pão quentinho pela manhã. A farmácia da Dona Rosa, que sempre perguntava sobre Isabela. O bar do Toninho, onde às vezes parava para tomar um refrigerante depois de ajudar Raíssa com as compras. Essa era a comunidade que Roberto queria destruir. Essas eram as pessoas que ele considerava descartáveis em nome do progresso. A casa de Dona Conceição estava com as luzes acesas quando Helena bateu na porta. A senhora abriu com cautela, observando a rua antes de deixá-la entrar. "Menina, que susto! Você me deu... A Raíssa tá doida de preocupação. Ligou aqui 3 vezes procurando notícias suas. Preciso falar com ela, Dona Conceição. É urgente. Ela tá na casa da irmã, na Vila Madalena. Mas falou que se você aparecesse, era para ligar de qualquer telefone público." Dona Conceição anotou o número da irmã de Raíssa em um papel amassado. "E menina, tem outra coisa. Apareceram mais homens aqui hoje.
Ofereceram R$ 2.000 para quem soubesse onde você estava. Alguém aceitou? Não até agora. Mas o dinheiro está fazendo a cabeça de muita gente, especialmente os mais jovens. Não sei. Por quanto tempo essa proteção vai durar? Helena pegou o papel com o número e se dirigiu para o orelhão da esquina. Raíssa atendeu no primeiro toque. Helena, graças a Deus, você está bem? Estou. E vocês? Estamos na casa da Carla. Isa está brincando com o gato, mas pergunta por você a cada 5 minutos. Conseguiu o que foi buscar? Consegui. Mas, Ray, a situação é mais grave do que imaginávamos. Preciso ver vocês. Não. É perigoso você vir aqui. A Carla disse que tem carros estranhos rondando o prédio dela também. Helena sentiu um aperto no peito. Ele conseguiu rastrear vocês? Parece que sim. Helena, o que aconteceu na casa dele? Helena contou rapidamente sobre o encontro com Roberto e as ameaças contra Isabela. Do outro lado da linha, Raíssa ficou em silêncio por um longo momento. Filho da puta, murmurou finalmente. Desculpa o palavrão, mas esse homem não tem limites. Ray, preciso tomar uma decisão até amanhã ao meio-dia. E qualquer escolha que eu fizer vai afetar a vida de muita gente. Que tipo de escolha? Ou eu entrego as evidências para ele e centenas de famílias perdem suas casas, ou eu uso as evidências contra ele. E coloco a Isabela em perigo. Raíssa respirou fundo. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você confia no nosso sistema de justiça? A pergunta pegou Helena de surpresa. Como assim? Esse pendrive que você tem. Se você entregar para a polícia, para o Ministério Público, você acredita que vai ser suficiente para prender o Roberto? Helena pensou nas conexões políticas de Roberto, em seus advogados caros, em sua influência na sociedade paulistana. Sinceramente, não sei. Ele tem muito poder, muitos contatos. Então talvez a gente precise jogar com as mesmas armas que ele. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de parar de fugir e começar a atacar. Quando Helena voltou para casa, encontrou o apartamento exatamente como havia deixado pela manhã, mas algo estava diferente. Uma sensação no ar, um cheiro estranho, móveis sutilmente fora do lugar. Alguém havia estado ali. Na mesa da cozinha, encontrou um envelope branco com seu nome escrito à mão. Dentro, uma foto de Isabela saindo da escola, tirada claramente naquele mesmo dia. No verso, uma mensagem em letra cursiva elegante. Algumas escolhas não podem esperar até amanhã. R.S. Helena se sentou pesadamente na cadeira de plástico, observando o rosto sorridente de Isabela na foto. A menina que a havia acolhido como família, que dormia abraçada com ela nos dias de tempestade, que desenhou um retrato das três juntas e grudou na geladeira com um ímã em formato de coração. Pegou o pendrive e o conectou no notebook velho que Raíssa havia comprado, usado no ano anterior. A tela se encheu de documentos, contratos fraudulentos, plantas arquitetônicas de desapropriações ilegais, planilhas com valores irrisórios oferecidos às famílias, e-mails comprometedores entre Roberto e vereadores corruptos. Era evidência suficiente para derrubar não apenas Roberto, mas toda uma rede de corrupção que envolvia políticos e empresários da construção civil. Centenas de famílias poderiam manter suas casas. Milhares de outras poderiam ser poupadas de esquemas similares no futuro. Mas o preço poderia ser a vida de uma criança de 8 anos. Helena olhou novamente para a foto de Isabela e tomou sua decisão. Não entregaria o pendrive para Roberto, mas também não o usaria contra ele. Pelo menos, não do jeito convencional. Se Roberto queria jogar sujo, ela também poderia. E conhecia alguém que poderia ajudá-la a nivelar o campo de jogo. Pegou o telefone e discou um número que não usava há mais de 2 anos. Jornalismo investigativo, Fernanda Silva falando.
Fer, sou eu, Helena. Preciso muito da sua ajuda. Fernanda Silva atendia de uma redação movimentada no centro de São Paulo, onde jornalistas trabalhavam até tarde, investigando casos de corrupção na administração municipal. Ex-colega de faculdade de Helena, ela havia se especializado em denúncias contra a especulação imobiliária e conhecia bem o modus operandi de empresários como Roberto Santos. Helena, meu Deus, onde você estava? Sua foto está espalhada pela cidade inteira. É uma longa história, Fer. Preciso te encontrar pessoalmente. E preciso que seja agora. Agora? São quase 10 da noite. Por favor, é sobre Roberto Santos e algo que pode interessar muito ao seu jornal. Houve uma pausa do outro lado da linha. Fernanda conhecia Helena há tempo suficiente para saber que ela jamais ligaria, a não ser que fosse algo realmente grave. Tem uma lanchonete 24 horas na rua Augusta, perto do metrô. Lanchonete do Zé. Consigo estar lá em meia hora. Obrigada, Fer. E vem sozinha. Helena chegou à lanchonete 15 minutos antes de Fernanda. Tempo suficiente para observar o movimento e ter certeza de que não estava sendo seguida. O lugar estava quase vazio, apenas alguns trabalhadores noturnos tomando café e um grupo de jovens comendo sanduíches depois da balada. Fernanda chegou pontualmente, ainda vestindo a roupa de trabalho. Calça jeans, blusa social e uma jaqueta de couro preta que usava desde a faculdade. Aos 39 anos, ela mantinha o mesmo ar determinado e ligeiramente rebelde que a fazia questionar tudo e todos. Helena, você está com uma cara terrível, disse Fernanda, sentando-se na mesa dos fundos que Helena havia escolhido. O que houve? Helena contou toda a história, desde o acidente que apagou sua memória até o encontro com Roberto naquela tarde. Fernanda ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações em um caderninho pequeno que sempre carregava. E você tem as evidências? Perguntou quando Helena terminou. Tenho, mas ele está usando uma criança inocente como moeda de troca. Fernanda ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Helena, você sabe que tenho que perguntar isso. Por que decidiu me procurar ao invés de ir diretamente para a polícia? Porque conheço meu marido. Ele tem delegados no bolso, juízes que devem favores, promotores que frequentam os mesmos clubes que ele. Se eu entregar essas evidências pelos canais oficiais, elas vão simplesmente desaparecer. E você acha que a imprensa pode fazer diferença? Acho que a imprensa pode tornar impossível para ele esconder ou destruir as evidências. Se a história vazar publicamente, com todos os detalhes, ele não vai conseguir abafar. Fernanda se inclinou para a frente. Helena, preciso ser clara contigo. Publicar uma matéria dessas vai colocar você em risco ainda maior. Roberto não vai ficar parado assistindo seu império desmoronar. Eu sei. Mas também sei que se eu não fizer nada, centenas de famílias vão perder suas casas. E mesmo que eu entregue tudo para ele agora, nada garante que a ameaça contra a Isabela vai parar. Sobre a menina, você tem certeza de que ele é capaz de fazer mal a uma criança? Helena pensou na frieza nos olhos de Roberto quando mencionou Isabela. Fer, meu marido é um homem que vê pessoas como obstáculos ou ferramentas. Uma criança de 8 anos, filha de uma faxineira da periferia, não significa nada para ele. Se for necessário para proteger seus negócios, entendi. Então precisamos de uma estratégia que proteja a menina e, ao mesmo tempo, exponha a verdade. Você tem alguma ideia? Fernanda sorriu pela primeira vez desde que chegara. Na verdade tenho, mas vai exigir coragem da sua parte e vai exigir que você confie completamente em mim. O plano de Fernanda era arriscado, mas engenhoso. Em vez de simplesmente publicar a matéria e torcer pelo melhor,
Ela propôs uma operação coordenada que envolveria o Ministério Público, a Polícia Federal e a imprensa trabalhando simultaneamente. Vou contactar o promotor Daniel Rodrigues. Ele é limpo, não tem conexões com o seu marido e está investigando outros casos de corrupção imobiliária. Se entregarmos as evidências para ele ao mesmo tempo em que publicamos a matéria, Roberto não vai ter tempo de reagir. E sobre a Isabela. Para isso, vamos precisar da ajuda da família dela. Sua amiga Raíssa parece ser uma mulher inteligente. Vamos tirá-las de São Paulo por alguns dias até a poeira baixar. Helena balançou a cabeça. Raíssa não vai querer fugir. Ela é teimosa, orgulhosa. Vai achar que está abandonando o bairro e as pessoas que dependem do trabalho dela. Então, vamos dar a ela uma razão melhor para sair da cidade. Como assim? Fernanda guardou o caderninho na bolsa e se levantou. Vem comigo. Tem alguém que você precisa conhecer. Vinte minutos depois, elas estavam em um apartamento pequeno, mas organizado na Vila Madalena, conversando com Maria Santos, uma assistente social que trabalhava com famílias vítimas de remoção forçada. Conheço bem o caso do Residencial Esperança, disse Maria, uma mulher negra de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, mas determinados. Roberto Santos já tentou comprar aquele terreno 3 vezes nos últimos 5 anos, sempre usando métodos questionáveis. Que tipo de métodos? Perguntou Helena. Corte de serviços essenciais, aumento repentino de IPTU, intimações de despejo baseadas em irregularidades inventadas. A prefeitura sempre negou envolvimento, mas coincidências demais não existem. Fernanda se inclinou para a frente. Maria, se conseguirmos evidências documentais desses esquemas, você poderia usar para ajudar as famílias. Claro, mas não é só isso. Se as evidências forem sólidas o suficiente, posso entrar com uma ação coletiva que vai proteger não apenas o Residencial Esperança, mas todos os outros projetos similares que Roberto está tocando. Helena sentiu uma pontada de esperança pela primeira vez, desde que deixara a casa de Roberto. Quantas famílias estamos falando? Mais de 2.000. Espalhadas por toda a Zona Leste. O peso da responsabilidade voltou a cair sobre os ombros de Helena, mas desta vez acompanhado de uma sensação de propósito. Não estava lutando apenas por Raíssa e Isabela, mas por milhares de pessoas que nem sequer conhecia. Maria, disse Fernanda, precisamos proteger uma criança de 8 anos por alguns dias. Você conhece algum lugar seguro? Conheço. Minha irmã tem uma pousada em Ubatuba, lugar pequeno, discreto, frequentado por famílias simples. Ninguém procuraria lá. Helena olhou para as 2 mulheres que acabara de conhecer e que já estavam dispostas a arriscar suas próprias segurança para ajudá-la. Era muito diferente do mundo de Roberto, onde lealdade se comprava com dinheiro ou medo. Como vamos convencer a Raíssa a aceitar a ajuda? Maria sorriu. Deixa isso comigo. Vou falar com ela como uma mãe fala com outra mãe. Vou explicar que não é fugir, é proteger a filha para poder lutar outro dia. Fernanda olhou para o relógio. Helena, quanto tempo temos antes do prazo que Roberto te deu? 14 horas. Então é melhor começarmos agora. Maria vai contactar a Raíssa. Eu vou ligar para o promotor e preparar a matéria. E você e eu. Você vai voltar para casa e fingir que está considerando a proposta dele. Precisa ganhar tempo para que tudo se posicione. Helena sentiu o estômago se revirar. Tenho que fingir que vou entregar as evidências? Exatamente. E amanhã de manhã, quando tudo estiver pronto, você vai fazer a última ligação da sua vida como esposa de Roberto Santos. A última ligação. As palavras ecoaram na mente de Helena enquanto ela se preparava para voltar ao apartamento na cidade Tiradentes.
Em menos de 24 horas, sua vida mudaria para sempre. Desta vez, porém, a mudança seria por escolha própria. A madrugada do dia decisivo chegou envolta em uma névoa densa que cobria São Paulo como um presságio. Helena não havia conseguido dormir sequer um minuto, passando as horas repassando cada detalhe do plano que Fernanda havia elaborado. Às 5 da manhã, seu celular vibrou com uma mensagem de Maria Santos. Raíssa e Isabela estão seguras em Ubatuba. A menina pensa que é uma viagem de férias surpresa, tudo certo do nosso lado. Um peso enorme saiu dos ombros de Helena. Independentemente do que acontecesse nas próximas horas, Isabela estava protegida. Às 6h30, uma nova mensagem, desta vez de Fernanda. Promotor Daniel está com a documentação, matéria pronta para publicação, aguardando seu sinal. Helena olhou pela janela do apartamento vazio. Lá, fora, o movimento matinal começava. Trabalhadores esperando o ônibus, crianças indo para a escola, comerciantes abrindo suas portas. Era uma rotina que havia aprendido a amar nos últimos 3 meses, mas que talvez nunca mais pudesse fazer parte de sua vida. Às 8 horas, seu telefone tocou. Roberto. Espero que tenha tomado a decisão certa, Helena. Tomei, ela respondeu mantendo a voz firme. Mas quero garantias. Que tipo de garantias? Quero sua palavra de que nenhuma das famílias do Residencial Esperança será removida nos próximos 5 anos. E quero que a criança e a mãe nunca sejam incomodadas. Roberto riu, do outro lado da linha. Você não está em posição de fazer exigências. Não? Então talvez você precise saber que fiz cópias das evidências e deixei com pessoas de confiança. Se alguma coisa acontecer comigo ou com elas, tudo vai parar na imprensa automaticamente. Houve uma pausa. Helena podia imaginar Roberto calculando suas opções. Tá bem, 5 anos de moratória para o projeto. Quanto às suas amigas, elas só serão deixadas em paz se você cumprir sua parte do acordo. 12h no seu escritório. 12h no meu escritório. E Helena, venha sozinha. Às 10 da manhã, Helena estava no apartamento de Fernanda, observando a jornalista fazer os últimos ajustes na matéria que mudaria tudo. O título era direto e impactante. Empresário Roberto Santos usava métodos criminosos para remover famílias pobres em São Paulo. Está tudo aqui, disse Fernanda, apontando para a tela do computador. Documentos, fotos, até mesmo gravações de ligações que encontramos no pendrive. É suficiente para destruir a carreira dele. E o promotor? Daniel está posicionado com uma equipe da Polícia Federal. No momento em que você disser a palavra, eles vão entrar no escritório dele. Helena olhou para o relógio. 2 horas. Helena, você tem certeza de que quer fazer isso pessoalmente? Posso publicar a matéria agora e... Não, preciso olhar nos olhos dele quando seu mundo desabar. Preciso que ele entenda que foi a mulher que ele considerava uma boneca inútil quem o destruiu. Fernanda assentiu, compreendendo a necessidade de Helena por fechamento. E depois? O que vai fazer depois? Helena olhou pela janela, observando o movimento frenético da cidade. Não sei. Pela primeira vez em 15 anos, não sei qual será meu próximo passo, e isso me dá mais esperança do que medo. 12h05. Helena estava no elevador subindo para o 30º andar do edifício comercial onde Roberto mantinha seu escritório. Vestia a mesma roupa simples que usava na cidade Tiradentes, uma blusa azul e uma calça jeans, mas carregava na postura uma determinação que 15 anos de casamento jamais haviam revelado. A secretária de Roberto, uma moça jovem e nervosa, a cumprimentou com evidente alívio. Dona Helena, que bom vê-la!
O Sr. Santos está esperando na sala de reuniões. Helena caminhou pelos corredores familiares, observando os quadros caros nas paredes, os móveis de design importado, os troféus e diplomas que Roberto exibia como símbolos de seu sucesso. Tudo aquilo havia sido construído sobre o sofrimento de famílias humildes. Roberto estava sentado à cabeceira de uma mesa de reuniões de vidro, folheando alguns papéis como se fosse apenas mais uma reunião de negócios. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e Helena viu surpresa em seu rosto. Ela não era mais a mulher submissa que ele esperava encontrar. Pontual como sempre, disse ele, indicando uma cadeira. Sente-se. Prefiro ficar em pé. Roberto estudou o rosto dela por um momento. Você mudou. Aprendi quem eu realmente sou. E quem você é, Helena? Sou uma mulher que não vai mais aceitar ser cúmplice de crimes. O sorriso desapareceu do rosto de Roberto. Escolheu o lado errado, então. Helena tirou um envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Não, escolhi o lado certo pela primeira vez na vida. Roberto abriu o envelope e encontrou cópias de alguns documentos, apenas uma amostra do que Helena possuía. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Onde estão os originais? Em lugar seguro, junto com muito mais material do que você imagina. Roberto se levantou bruscamente, caminhando em direção a ela. Helena, você não faz ideia do que está fazendo. Não é apenas sobre mim. Há outras pessoas envolvidas, pessoas poderosas que não vão aceitar ser expostas. Ótimo! Quanto mais gente corrupta cair, melhor. Você vai destruir famílias inteiras. Helena riu, um som amargo. Como você destruiu a minha? Como destruiu centenas de outras? Roberto parou a poucos centímetros dela, tentando intimidá-la com sua presença física, como fazia há anos. Mas Helena não recuou. Última chance, Helena. Entrega tudo para mim agora, voltamos para casa e fingimos que nada disso aconteceu. Não, não, não vou voltar para ser sua boneca. Não vou fingir que não sei quem você realmente é. E não vou permitir que continue destruindo vidas inocentes. Roberto a encarou por um longo momento. Depois voltou para sua cadeira e pegou o telefone. Cardoso, é agora. Faz o que tem que fazer. Helena sentiu o coração gelar. Roberto, não. Deveria ter aceitado minha oferta. Foi quando Helena percebeu que havia cometido um erro fatal. Roberto nunca teve intenção de honrar o acordo. A ligação para Cardoso significava que a ameaça contra Raíssa e Isabela seria executada imediatamente. Mas então ela se lembrou. Elas estavam em Ubatuba. Helena sorriu. Que foi? Perguntou Roberto, estranhando a reação dela. Você mandou seu capanga atrás da família errada. Como assim? Helena tirou seu celular e digitou rapidamente uma mensagem. Agora. Roberto, durante todos esses anos você cometeu um erro fundamental. Sempre me subestimou. Em menos de 2 minutos, a porta da sala se abriu violentamente. 3 agentes da Polícia Federal entraram, seguidos pelo promotor Daniel Rodrigues. Roberto Santos, o senhor está preso por formação de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e crimes contra a ordem econômica. Roberto olhou de Helena para os policiais, sua arrogância finalmente cedendo lugar ao pânico. Helena, o que você fez? O que deveria ter feito há 15 anos? Ela respondeu, observando os agentes algemarem o homem que por tanto tempo controlara sua vida. Escolhi o lado certo. Enquanto Roberto era conduzido para fora da sala, Helena olhou pela janela panorâmica que dava vista para toda São Paulo. Lá embaixo, espalhada pela metrópole, estavam as 2.000 famílias que nunca saberiam que uma mulher de 38 anos havia mudado suas vidas para sempre. Pela primeira vez em 15 anos, Helena Monteiro Santos se sentia verdadeiramente livre.
3 semanas depois da prisão de Roberto, Helena estava sentada no banco de uma praça em Ubatuba, observando Isabela construir castelos de areia com outras crianças na praia. O sol do final da tarde pintava o céu de tons alaranjados, e pela primeira vez em meses, Helena conseguia respirar sem sentir o peso da ameaça constante. Ela está se adaptando bem, disse Raíssa, sentando-se ao lado dela no banco de madeira desgastado pelo sal marinho. Ontem me perguntou se a gente podia morar aqui para sempre. Helena sorriu tristemente. E o que você respondeu? Que a vida real nos espera em São Paulo, mas que às vezes é bom sonhar. As duas mulheres haviam chegado a Ubatuba no dia seguinte à prisão de Roberto, quando Maria Santos conseguiu convencer Raíssa de que era seguro se reunir com Helena. A pousada da irmã de Maria era simples, mas acolhedora, frequentada principalmente por famílias da classe trabalhadora que buscavam alguns dias de descanso longe da correria paulistana. Helena, chegou uma ligação para você, disse Dona Ruth, irmã de Maria, aproximando-se do banco. É da advogada. Helena se levantou com o estômago embrulhado. Desde a prisão de Roberto, sua vida havia se tornado um emaranhado de questões legais, patrimoniais e burocráticas que ela mal conseguia compreender. A ligação era de Sandra Mendes, a advogada que Maria havia indicado para representá-la no processo de divórcio e na divisão dos bens. Helena, tenho novidades, boas e ruins. Pode falar. A boa notícia é que o juiz aceitou nosso pedido de separação de bens. Considerando que você foi vítima de coação e ameaças e que colaborou decisivamente com a investigação, você tem direito a uma parte significativa do patrimônio. Helena sentiu as pernas bambear. Quanto? Ainda estamos calculando, mas falamos de alguns milhões de reais. Roberto construiu um império, e metade dele é legalmente seu. E a má notícia? Roberto está tentando reverter sua prisão. Os advogados dele alegam que as evidências foram obtidas de forma irregular, que você não tinha autorização para acessar os documentos da empresa. Helena se apoiou na parede da pousada. Eles podem conseguir? Não sei. Mas, Helena, preciso te avisar de uma coisa. Ontem recebi uma proposta dos advogados do Roberto. Eles estão oferecendo um acordo. Que tipo de acordo? Eles devolvem sua parte dos bens, você retira as acusações e volta para ele. Em troca, todas as investigações são arquivadas. Helena fechou os olhos, sentindo a velha sensação de aprisionamento voltando a apertar seu peito. E se eu não aceitar? Eles vão lutar na justiça. Podem arrastar o processo por anos, gastando todo o dinheiro em custas legais. E existe a possibilidade de que Roberto seja inocentado por algum tecnicismo. Advogada, posso te fazer uma pergunta? Você acha que ele pode me forçar a voltar? Fisicamente? Não. Mas financeiramente e legalmente? Ele pode tornar sua vida um inferno. Quando Helena voltou para a praia, encontrou Raíssa ajudando Isabela a decorar o castelo de areia com conchinhas e algas secas. A cena era tão simples e bela que ela sentiu os olhos marejarem. Mãe, a tia Ana está chorando, observou Isabela, largando as conchinhas e correndo para abraçar Helena. Não é nada, princesa, só areia no olho. Mas Raíssa conhecia Helena bem demais para acreditar na desculpa. Quando Isabela voltou para suas brincadeiras, ela puxou Helena para uma caminhada pela praia. O que aconteceu na ligação? Helena contou sobre a proposta de acordo e sobre a possibilidade de Roberto ser solto. Raíssa ouvia em silêncio, chutando conchinhas na areia enquanto processava as informações. E você, o que quer fazer? Não sei, Ray. Se eu aceitar o acordo, ele fica livre para continuar fazendo o que sempre fez. Outras famílias vão sofrer. E, se você não aceitar, posso perder tudo. E vocês podem voltar a correr perigo. Raíssa parou de caminhar e se virou para Helena. Helena,
Posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu era criança, morava com minha avó em uma casa pequena na Liberdade. Era uma casa antiga, com quintal grande, onde ela criava galinha e plantava verduras. Eu adorava aquela casa. Helena esperou que ela continuasse. Quando eu tinha 12 anos, apareceram uns homens dizendo que a casa estava em área de risco, que ia ser demolida. Ofereceram uma quantia ridícula para minha avó. Ela não queria aceitar, mas não tinha dinheiro para contratar advogado. E o que aconteceu? A gente foi morar num apartamento minúsculo na periferia. Minha avó nunca mais foi a mesma. Morreu 2 anos depois, de tristeza e saudade da casa dela. Raíssa chutou uma concha com força, mandando-a longe na areia molhada. Sabe o que construíram no lugar da casa da minha avó? Um prédio de luxo, apartamentos de milhões de reais para gente rica. Helena compreendeu aonde Raíssa queria chegar. Ray. Helena, você tem a chance de fazer justiça não só pela minha avó, mas por todas as avós, mães e crianças que foram expulsas de suas casas por homens como o Roberto. Isso vale qualquer risco. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Helena ficou na varanda da pousada observando as estrelas que brilhavam sobre o mar escuro. A brisa marinha trazia o cheiro de sal e algas, um cheiro que havia aprendido a associar com liberdade. Seu celular tocou. Era Fernanda. Helena, como você está? Confusa, cansada, mas viva. Escuta, tive uma ideia. Que tal se a gente não esperasse a justiça decidir o destino do Roberto? Como assim? A matéria que publiquei sobre ele repercutiu nacionalmente. Outros jornalistas estão investigando casos similares em diferentes estados. Tem até documentário sendo produzido. Helena se endireitou na cadeira. E se você topasse dar uma entrevista exclusiva, contar sua história completa, desde o casamento até a descoberta dos crimes, mostrar para o Brasil inteiro quem é Roberto Santos? Fer, isso não vai colocar mais pressão sobre ele para tentar um acordo? Vai, mas também vai tornar impossível para ele abafar o caso ou conseguir absolvição. A opinião pública é uma força poderosa, Helena. Helena olhou para o quarto onde Raíssa e Isabela dormiam pacificamente, 2 mulheres que haviam arriscado tudo para protegê-la, que haviam se tornado sua verdadeira família. Fernanda, se eu fizer essa entrevista, não tem mais volta, né? Não. Seria queimar todas as pontes. E se der errado, se ele conseguir se vingar? Helena, você já sobreviveu ao pior que ele podia fazer. Você descobriu quem é, encontrou pessoas que te amam de verdade e teve coragem de enfrentá-lo. O que mais ele pode tirar de você? Helena olhou novamente para as estrelas, pensando na pergunta de Fernanda. O que Roberto ainda podia tirar dela? A resposta veio clara, como o som das ondas quebrando na praia. Nada que realmente importasse. Fer, marca a entrevista. É hora de contar minha história. Do outro lado da linha, Fernanda sorriu. Helena, você tem certeza? Absoluta, mas tem uma condição. Qual? Quero que a entrevista seja gravada aqui, na praia, com Raíssa e Isabela ao meu lado, para que o Brasil inteiro entenda que família não é sobre sangue ou dinheiro, é sobre amor, proteção e escolhas. Quando desligou o telefone, Helena sentiu uma paz que não experimentava há anos. Pela manhã, ligaria para a advogada e recusaria o acordo. Enfrentaria Roberto na justiça, na mídia e em qualquer outro campo de batalha necessário. Por quê? Algumas lutas valem todos os riscos. E algumas vitórias só são possíveis quando se tem uma família verdadeira ao lado. 6 meses depois da entrevista que abalou o país, Helena estava de pé na varanda do apartamento que havia comprado na Vila Madalena, observando Isabela brincar no pequeno quintal com as outras crianças do prédio. Era um apartamento de 3 quartos.
simples mas aconchegante, muito diferente da mansão nos Jardins, onde havia passado 15 anos de sua vida. A entrevista para Fernanda havia sido transmitida em horário nobre e repercutido em todos os jornais do país. Helena contara sua história, sem omitir nenhum detalhe doloroso, desde os anos de casamento controlador até a descoberta dos crimes de Roberto, passando pelos 3 meses de amnésia que a haviam transformado em uma pessoa completamente nova. O impacto foi devastador para Roberto Santos e sua rede de corrupção. Além da prisão já decretada, ele perdeu todos os contratos públicos, teve os bens bloqueados pela justiça e enfrentava mais de 20 processos criminais. 3 vereadores e 2 juízes também foram presos na operação que se seguiu às revelações de Helena. Tia Ana, gritou Isabela do Quintal, agora com 9 anos e muito mais esperta. Vem brincar de pega-pega com a gente. Já vou, princesa, respondeu Helena, fechando o notebook onde trabalhava na organização de uma ONG dedicada a ajudar famílias vítimas de especulação imobiliária. Com o dinheiro da divisão dos bens, que a justiça havia garantido depois de meses de batalha legal, Helena havia criado o Instituto Esperança, uma organização que oferecia assistência jurídica gratuita para comunidades ameaçadas de remoção. Maria Santos havia aceitado ser a coordenadora e, juntas, elas já haviam impedido a remoção de mais de 500 famílias em toda a região metropolitana de São Paulo. Helena, Raíssa chamou, da cozinha. Tem uma ligação para você. Raíssa agora trabalhava como assistente administrativa do Instituto, depois de ter concluído um curso técnico que Helena havia insistido em pagar. Elas moravam juntas no apartamento da Vila Madalena, uma família não convencional, mas profundamente unida pelas experiências compartilhadas. A ligação era de Sandra Mendes, sua advogada. Helena, tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma surpreendente. Pode começar pela boa. O Supremo Tribunal Federal negou o último recurso do Roberto. A condenação está confirmada. 12 anos de prisão em regime fechado. Não há mais apelação possível. Helena sentiu um alívio profundo e surpreendente. Ele quer falar com você. O silêncio se estendeu por vários segundos. Como assim? Os advogados dele procuraram meu escritório. Roberto está pedindo uma conversa particular com você. Diz que tem coisas importantes para revelar. Que tipo de coisas? Não sei. Mas, Helena, você não é obrigada a aceitar. Pode ser uma tentativa de intimidação ou de tentar algum tipo de chantagem emocional. Helena olhou pela janela, observando Isabela correr atrás dos amigos, rindo alto e sem preocupações. A menina agora estudava em uma escola particular próxima, tinha aulas de natação aos sábados e sonhava em ser veterinária quando crescesse. Helena, você está aí? Estou. Sandra, acho que vou aceitar. Tem certeza? Posso ir com você se quiser. Não, preciso fazer isso sozinha. 2 semanas depois, Helena estava sentada em uma sala de visitação da penitenciária do estado, aguardando Roberto aparecer. Era a primeira vez que o veria desde aquele dia no escritório, quando sua vida havia mudado para sempre. Quando ele finalmente entrou, Helena mal o reconheceu. O homem arrogante e impecavelmente vestido havia sido substituído por alguém visivelmente envelhecido, com cabelos completamente grisalhos e uma postura curvada que falava de meses de derrota. Helena, disse ele, sentando-se à sua frente. Obrigado por vir. Roberto. Eles se estudaram em silêncio por alguns momentos. Helena notou que os olhos dele, antes sempre frios e calculistas, agora carregavam algo que ela jamais havia visto: remorso. Você está bem? Perguntou ele, surpreendendo-a. Estou. Melhor do que jamais estive. E a menina? Isabela? Também está bem. Por que pergunta?
Roberto suspirou profundamente. Helena, estes meses na prisão me deram tempo para pensar sobre tudo o que fiz, sobre quem me tornei, sobre como tratei você. Helena esperou que ele continuasse. Quando você desapareceu, eu não estava procurando minha esposa. Estava procurando minha posse. Alguém que me pertencia e havia ousado me desobedecer. Roberto, deixa eu terminar, por favor. Quero que você saiba que eu entendo agora. Entendo porque você fugiu, porque me denunciou, porque escolheu uma vida simples ao invés de voltar para a mansão. Helena se inclinou para a frente. E o que você entende? Que eu nunca te amei, nem você, nem ninguém. Eu só sabia possuir, controlar, usar. Transformei você em uma boneca porque não conseguia enxergar mulheres como pessoas reais. As palavras eram duras, mas Helena percebeu que havia sinceridade nelas. Por quê? Está me dizendo isso? Porque quero te pedir perdão. E porque quero que você saiba que sua denúncia, ela salvou mais gente do que você imagina. Como assim? Roberto tirou um papel dobrado do bolso da camisa do presídio. Esta é uma lista. Nomes de políticos, juízes, empresários que estavam envolvidos nos esquemas. Pessoas que eu protegia porque protegiam meus negócios. Helena pegou o papel com mãos trêmulas. Havia dezenas de nomes, alguns que ela reconhecia dos jornais. Por que está me entregando isso? Porque você estava certa. O que fazíamos era criminoso. Destruímos famílias, comunidades inteiras, tudo em nome do lucro. E por mais que eu tente, não consigo mais viver com isso na consciência. Helena dobrou o papel e o guardou na bolsa. Roberto, isso não muda nada entre nós. Eu sei. Não estou pedindo perdão esperando que você me perdoe. Estou pedindo porque preciso que você saiba que reconheço o que fiz. Eles ficaram em silêncio novamente. Duas pessoas que haviam dividido 15 anos de vida e agora eram completos estranhos. Helena, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é feliz agora? Helena pensou na pergunta. Pensou no apartamento na Vila Madalena, cheio de risadas de Isabela e conversas com Raíssa. Pensou no Instituto Esperança e nas famílias que haviam conseguido ajudar. Pensou nas manhãs acordando sem medo, nas decisões que tomava por vontade própria, na liberdade de ser quem realmente era. Sou, respondeu. Sou muito feliz. Roberto sorriu tristemente. Fico contente por você. Quando Helena saiu da penitenciária, o sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com as mesmas cores alaranjadas que havia aprendido a amar em Ubatuba. Pegou o celular e ligou para Raíssa. Ray, sou eu, já estou voltando. Como foi? Diferente do que eu esperava. Ele me deu informações que vão ajudar muitas outras investigações. E como você se sente? Helena olhou para a cidade se estendendo à sua frente. A mesma São Paulo onde havia nascido, onde havia sido aprisionada em um casamento sem amor e onde agora construía uma vida verdadeiramente sua. Me sinto livre, Ray, completamente livre. A Isa quer saber se você traz pizza para o jantar. Helena riu. Claro que sim, com catupiry, do jeito que ela gosta. Helena, sim, a gente te ama. Eu também amo vocês, muito. Quando desligou o telefone, Helena olhou mais uma vez para a penitenciária às suas costas. Roberto Santos fazia parte do seu passado, uma vida que havia deixado para trás. À sua frente estava o futuro, incerto, desafiador, mas seu por direito. Entrou no carro e dirigiu em direção à casa, onde Raíssa e Isabela a esperavam com abraços, risadas e a promessa de mais um dia na família que havia escolhido para si. Na bolsa, o papel com os nomes que Roberto havia lhe dado representava não apenas o fim de sua antiga vida, mas o início de uma nova missão. Havia ainda muito trabalho a fazer, muitas famílias a proteger, muita justiça a ser conquistada. Mas pela primeira vez na vida, Helena Monteiro Santos sabia exatamente quem era e onde pertencia.
E isso, descobrira, valia mais do que qualquer riqueza que Roberto jamais havia oferecido.